E aí galera, beleza? Hoje, 2 minutos de Química, a gente vai continuar a nossa série sobre Química Básica. Hoje é a parte 2, onde a gente vai falar sobre os assuntos de matéria, átomo, elemento, molécula, íon e substância. São vários conceitos que envolvem a parte de materiais químicos e que basicamente são uma boa introdução para a gente começar a entender um pouco mais do que a gente vai estudar mais à frente e até para poder diferenciar alguns conceitos que vão ser muito importantes daqui para frente, beleza? Então, a gente tem que lembrar de uma coisa, assim como eu falei no vídeo passado, onde a gente definiu o que é química, a gente tem que lembrar que tudo que nós conhecemos pode ser dividido em duas categorias, seja ela material ou energético. Onde no cunho material a gente vai ter aquela estrutura mais palpável, aquilo que a gente consegue ver claramente, tocar, interagir, que vão ter diferentes estados físicos e algumas propriedades distintas. Dois materiais não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se você tiver colisão, você vai ter transferência de energia, vai ter um monte de consequências quando você assume que algo é material. Por outro lado, nós temos também o que é energético. E quando falamos em energético, é aquela estrutura capaz de realizar uma ação. Essa energia pode ser luminosa, térmica, pode ser cinética, potencial, elétrica, pode ser de várias formas diferentes, né? Mas hoje a gente vai especificamente falar de material. Tem um vídeo, eu vou até deixar o link aqui, que é sobre os energéticos, sobre o que é energia, beleza? Mas bora lá. Matéria. A gente pode definir como matéria tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, ou seja, tem volume e possui massa. Basicamente, ela vai ser composta por moléculas, por átomos, unidos e ordenados de diferentes formas possíveis e que garante a eles diferentes propriedades específicas. Eles vão respeitar algumas propriedades gerais, que nesse caso vai se aplicar a qualquer tipo de material. Tá? Então, por exemplo, se a gente pega ali um bloquinho de gelo e você for olhar cada vez mais minuciosamente, mais a fundo, mais microscopicamente nele, você vai ver que ele é formado por várias moléculas de água, beleza? Aí você diz, você está falando aí que matéria é feita de moléculas, de átomos, mas a gente não definiu esses termos ainda. Então pense o seguinte, a matéria vai possuir massa, que é peso, podemos assim dizer, e vai ocupar um volume, seja ela sólida, líquida, gasosa, plasma, toda matéria vai ter essa característica. Mas pensa assim, se eu for dividindo essa matéria cada vez em pedaços menores, imagina um pedaço de papel, você corta no meio, infinitamente. Vai chegar uma hora que é impossível cortar aquilo dali. Se você pudesse cortar uma molécula, por exemplo, você ia ter ali um átomo. Então a gente chega na menor estrutura de todas, que é o átomo. E o átomo é a partícula fundamental que compõe a matéria. A sua estrutura se divide basicamente em duas partes. O núcleo, onde ficam os prótons e nêutrons, que é o centro, e a eletrosfera, na qual os elétrons se encontram, que fica ali ao redor do núcleo. Átomos são as partículas que constroem a matéria. Então, se a gente para poder ver dentro da sua estrutura, no núcleo, prótons e nêutrons, partículas neutras e positivas, e nessa eletrosfera girando ali nós vamos ter os elétrons. E existem vários modelos diferentes para poder representar esse átomo, que também são outros vídeos que já tem aqui no canal, vou deixar na descrição para vocês. Aí, beleza, eu tenho um átomo, mas um átomo ele basicamente vai ser uma estrutura material, vai ser um tijolinho, uma pequena quantidade ali de matéria. Mas o que vem a ser um elemento, isso às vezes causa uma confusão. O elemento ele nada mais é do que um átomo com suas devidas características. Então, os elementos químicos são um conjunto de átomos que possuem a mesma quantidade de prótons. E é isso que define que tipo de elemento você tem, tá certo? O número atômico. Então, se eu pego ali, por exemplo, um elemento que tem 26 prótons, que é o número atômico 26, eu tenho um átomo de ferro, ponto final. Ele pode ter diferentes números de nêutrons, diferentes números de elétrons, mas 26 prótons define o ferro, beleza? E aí isso lembra muito a gente a famosa tabela periódica, que nada mais é do que a organização desses elementos de uma maneira mais plausível, de uma maneira que você consegue encontrar características distintas dos átomos de uma maneira bem rápida. Mas, conteúdo mais à frente, a gente vai falar melhor de tabela periódica. A gente pode ter também que esses diferentes elementos, ou até mesmo o mesmo elemento, ele pode se combinar e formar uma molécula. E as moléculas são formadas pelas ligações químicas de 2 ou mais átomos. Esses podem ser iguais ou não.
elas apresentam duas características básicas, que no caso é a estabilidade, que vão ser ligações difíceis de serem desfeitas, e a neutralidade elétrica, que no caso eu vou ter um equilíbrio entre o número de prótons e o número de elétrons. Uma molécula vai ter essas duas características. E aí eu posso ver, por exemplo, se eu pego dois átomos de oxigênio, que é esse vermelhinho ali, e junto eles, eu vou ter ali uma ligação dupla, covalente, que vai dar origem à molécula de O2. Se eu junto dois nitrogênios ali e combino eles, eu vou ter essa moléculazinha azul de baixo, né, que vai ser o N2, dois nitrogênios formados por uma ligação tripla. Mas eu não necessariamente tenho ligações apenas entre átomos da mesma espécie, entre mesmos elementos. E aí eu posso dar como exemplo a molécula de água. Se você olha, por exemplo, um copo de água, ali dentro você vai ter várias e várias moléculas de H2O, que vai ser um oxigênio ligado a dois hidrogênios. Então aí eu tenho uma molécula, onde o número de prótons e elétrons é igual, e onde eu tenho a estabilidade dessa molécula. Mas, e se eu não tiver o mesmo número de prótons e elétrons? O que é que acontece? Eu dou origem aos íons. Então, no caso, o íon é uma espécie química carregada eletricamente, e ela é o resultado de um átomo neutro que perdeu elétrons, que virou cátion, no caso nosso íon positivo, ou que ganhou elétrons, que no caso é o ânion ou íon negativo, durante uma reação química. E eu poderia citar vários casos, mas vamos primeiro analisar a estrutura dele. Pensa que eu tenho o mesmo número de prótons e de elétrons. Eu tenho ali meu átomo neutro. No caso ali o primeiro, 4 prótons, 4 elétrons neutros. Se eu olho o meu cátion, que é a minha estrutura positiva, imagina que esse átomo neutro perdeu um elétron de alguma forma. Então eu tenho ali 4 prótons, que são positivos, e 3 elétrons que são negativos. Eu tenho um total de uma carga positiva a mais, né? 4 positivos menos 3 negativos, 1 positivo. O cátion, ele está aí positivo, né? Com um próton a mais do que os elétrons. Já por outro lado, se essa minha estrutura ganha um elétron, eu vou dar origem a ânion, porque olha aquele lá do canto, eu tenho 4 prótons positivos e 5 elétrons negativos. Então eu tenho um total de uma carga negativa, eu tenho um ânion de carga menos 1. Vale lembrar que o que define o íon, né, a sua formação e sua estrutura, vai ser se ele ganha ou perde elétrons. Nós não falamos de prótons, beleza? Se você tira um próton ou dá um próton para um átomo, que isso é uma reação nuclear, isso é uma coisa de energia extravagante já, você muda o seu elemento químico. Então nós vamos estar observando as variações de elétrons apenas, beleza? E aí eu posso ter uma combinação, né? Imagina no caso de uma reação química. Se eu pego ali o sódio, né? Você vê que o sódio, início, ele tem um elétronzinho sobrando lá na última camada, que a gente chama de valência. E ele fica com um único elétron na sua valência. Para poder ganhar sua estabilidade, que é com 8, né, como a estrutura de um gás nobre, ele vai doar esse elétron para o flúor, que tem 7. E aí, tanto o sódio como o flúor vão ficar com 8 elétrons. Mas note que o sódio, ao perder esse elétron, fica com uma carga positiva, e o flúor, ao ganhar esse elétron, fica com uma carga negativa, né? Tenho aí 2 íons, um cátion e um ânion. E por fim, nós temos também as substâncias, né? E substâncias podem ser definidas como qualquer espécie de matéria formada por uma composição constante de elementos químicos, ou seja, átomos, moléculas ou aglomerados iônicos que tenham propriedades físicas e químicas definidas. Se eu pego, por exemplo, aqui a minha substância água, ele vai ser feito por moléculas de H2O. Essa molécula de H2O é feita por elementos oxigênio e elemento hidrogênio. Há um total de 3 átomos. Entendeu como as coisas têm conexão? Várias moléculas de água juntas, que vão ser a mesma molécula do mesmo tipo, vão formar a substância água, que é o que nós vamos analisar nos próximos vídeos. Beleza? Então, galerinha, por hoje é isso. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês podem deixar nos comentários e até o próximo vídeo.